essa história do João Sem Deus, ela foi um convite, né? Não é um projeto autoral meu, nem nada, mas eu só topei fazer essa série porque ela tinha esse recorte de ser do ponto de vista das mulheres que passaram, que tiveram as vidas atravessadas pelo João de Deus. Então, assim, a gente construiu esses 3 arquétipos, né? Quer dizer, primeiro a gente tem a mulher que tem uma fé nele inabalável e que ela demora muito a acreditar que ele cometeu aqueles abusos. A gente tem a mulher que foi abusada e não consegue contar aquela história até que as primeiras denúncias, né, vêm à tona e daí ela entende que ela pode falar e enfim, ela se sente apta daí finalmente a falar do abuso que ela sofreu. E a gente tem a terceira mulher, que é a filha da Carmen, que é a nossa personagem principal, que só entende que foi abusada quando ela se dá conta da forma que ele operava. Então, é isso. A gente tentou, com essas 3 mulheres, fazer arquétipos, né, do que acontecia com... Essas mulheres não são reais? Ou são reais? Não, elas não são reais. Elas Quer dizer, são baseadas elas são reais relatos. no seguinte sentido de que aquilo aconteceu, Entendi, de alguma maneira, com muitas mulheres, sim, mas claro, a gente não é baseado em uma única pessoa real, né? Nenhuma das 3 tem uma história que é baseada em somente um ser humano. E uma temática difícil, uma né? semana De difícil. Foi pesado. Foi pesado fazer, foi pesado lidar com esse tema, mas é engraçado. Quando a gente faz audiovisual, tem algo ali que se transforma, né? Que a gente começa a olhar para a coisa de uma maneira muito prática, né? E também para tentar fazer com que, assim, como é que você faz as pessoas entenderem aquilo que você está querendo dizer? Isso que é o grande desafio de quem faz audiovisual, você entende? Então você fala assim, não, eu tenho uma história boa, eu tenho atores bons, mas assim, como eu faço é muita responsabilidade, ainda mais lidando com uma história real, né? Com pessoas que existem, pessoas que... Então, assim, e ainda tinha uma delicadeza a mais no João Sem Deus, essa para mim foi a parte mais difícil, que é como é que você trata desta pessoa que é um abusador e que tem traços de charlatanismo sem ofender todas as pessoas que se sentiram curadas por ele. Sim. Porque Nossa, foram que muitas, complexo. né? Muitas pessoas. Tem muitos relatos de pessoas inclusive próximas a mim, que vieram me contar de primeira pessoa, e não é... Eu não tô assim, não é terceira, não é história passada. Vieram falar para mim. Aconteceu isso comigo com o Mas João elas de ficaram Deus. revoltadas, tipo, Então, como assim? Não, são pessoas que a maior parte delas tem consciência de que os abusos ocorreram, mas elas não negam que O cara tinha seus poderes. tinha algo ali. E que se sentiram E de curadas fato, né, mesmo, ou beneficiadas de alguma forma pelo... E aí a gente não responde essa pergunta na série, porque não é da minha alçada, não é da nossa essa alçada. proposta. A proposta, inclusive, era falar sobre essas mulheres, né? Não era nem tanto sobre o próprio João de Deus, né? A gente fala um pouco do João de Deus. tem que contextualizar, né? Até porque a gente... Bom, eu tive esse privilégio de trabalhar com o Nanini, que é um Mestre. ator sensacional. Eu fiquei muito feliz ele ter topado. Porque não é uma coisa evidente que você vai chamar um ator para fazer um papel, e é um papel de um abusador. Tem muita gente que não quer entrar em contato com essa energia, ou Sim. sei lá, enfim. E o Nanini topou. Então, quando o Nanini topou fazer o papel do João de Deus, a gente também mexeu naquela personagem, no roteiro, para poder justamente ter, sei lá, ter mais do Nanini ali, sabe? Uhum. Porque para mim, o João de Deus, ele quase não apareceria nessa série. A minha ideia inicial era falar, não, eu não quero nem ver a cara dessa pessoa, sabe? Eu acho que ele tem que ser um sujeito quase que oculto. Mas uma vez que a gente tinha o Nanini, ele falou, não, a gente tem que colocar mais desse ser humano. Eu tinha medo dele ficar muito... o Nanini é um ator muito querido, né? Então, como é que você pega um ator que é amado pela audiência e você bota ele para fazer um monstro? É difícil, sabe? É complexo mesmo. É complexo. E como é que a gente explica o fenômeno do guru? O guru em si. Porque, assim, as pessoas desesperadas por cura procuram soluções milagrosas para problemas muito complexos. Mas quando a gente vai puxar a capivara da maioria dos gurus, nem todo guru, mas sempre um guru. Não, tô brincando. Osho, Não, tem muitos Trem Baba, casos. Muitos enfim. casos. Sim.
O que explica esse fenômeno, né? Porque as pessoas ficam muito vulneráveis ali perante aquela figura de autoridade, de cura e de divindade. Eu acho que isso é uma coisa do ser humano mesmo, da gente procurar o sentido da vida, da gente procurar entender se existe uma força maior, né? Acho que isso explica muito a questão das religiões também, né? A necessidade que a gente tem de acreditar que existe algo mais além dessa matéria física do nosso corpo milagres são possíveis. físico, né? O que é alma? Essa coisa que a gente tenta... São perguntas que a gente se faz o tempo todo e que os gurus, as religiões, tal, elas tentam responder de uma maneira fácil. E aí, né? A coisa que é fácil, você se agarra nela, porque é fácil, simplesmente. Sim. Então, tem uma história engraçada dos Beatles, que quando eles foram lá para aquele do Rajneesh, né? Rajneesh, eu não lembro o nome dele, mas é que quando George Harrison estava naquela pira de ir para a Índia e parará, e aí eles, acho que era o Maharishi, eu acho. Maharishi Mahesh. Era esse? É. Não sei. E aí tinha essa história de que, sei lá, pegaram um helicóptero, não sei o quê, tinha lugar só para um, e o John Lennon falou, não, deixa eu ir, eu quero ir. E aí o John foi meio assim, afoito e tal, não sei o quê. Daí, quando eles desceram, o Paul perguntou, mas John, por que você queria tanto pegar o helicóptero com o Maharishi, não sei o quê? Aí o John falou para ele assim, não, eu queria que ele me desse the answer, né? A resposta. Sabe? Então, é meio isso, assim, é aquela procura pelo... A resposta, que resposta é essa? Qual o sentido da vida? Que pergunta é essa, né? Qual é o sentido da vida? Existe alguma coisa depois daqui? Muito... Vocês já caíram em algum papo de guru, assim, alguma vez? Não, Depende. Mas eu tenho uma amiga muito próxima que não caiu num papo de guru, caiu num papo de uma gurua, de uma mulher. E ela precisa tomar remédios psiquiátricos e tudo mais. Ela abandonou tudo para tomar só ayahuasca e deu claramente muito errado. E ela só fala da ayahuasca. Eu acredito que ela tenha tido algumas crises, alguns episódios de esquizofrenia, inclusive porque assim foi grave o que aconteceu com ela. E ela ainda não conseguiu sair. Eu acho que ela deu uma diminuída e ela idolatra essa figura dessa mulher como uma guru mesmo. Ela chama de guru. E é muito triste ver, sabe? Porque eu entendo que tem a medicina da floresta que é muito benéfica para muita gente, faz muito bem. Enfim, tem estudos também. Mas tem estudos que dizem que não é para todo mundo, principalmente se tu tem alguma... questão de saúde mental. Alguma questão de saúde mental e genética mesmo, né? Tendência à esquizofrenia. Claro, ou alguma condição psiquiátrica. Eu acho que, assim, em relação aos gurus, eu acho que os bons gurus são aqueles que não se autodenominam guru. São pessoas que recusam esse papel, né? Essa pecha, ou pecha, na verdade, é negativo, né? Esse título, sabe? Esses são os verdadeiros, sei lá, gurus, as pessoas que nos inspiram, as pessoas que nos ajudam, né? Porque são pessoas que estão desprovidas desse ego de, sabe, de ser a sabedoria em pessoa. Enfim, então, eu acredito que existam gurus, mas nenhum deles gosta de ser chamado de guru. Eu tenho as pessoas que me inspiram e que são meus gurus, mas é isso. Nenhum deles é um guru oficial ou uma guru oficial, sabe? Pode crer. Meu cachorro chama guru. Olha só. E a pessoa menos... o cara chama o cachorro de pessoa. E é o bichinho menos alfa, menos que quer seguir. Ele assim, se perguntasse pra ele, acho que ele ia falar, não... Esse nome não. Eu acho que se você perguntar pra ele qual é o segredo da vida, ele vai falar amor. Exatamente. Eu acho que ele é bem guru mesmo, tá ótimo. Minha gurua seria Rita Lee, mas ela jamais aceitaria esse título. Jamais aceitaria, pensa. Jamais. Os bons gurus são aqueles que não querem esse título. E acho que a gente pode aprender muito com muitas pessoas, às vezes com as menos óbvias, né, também, né? A gente pode aprender com pessoas, às vezes, criança, sabe? Às vezes você sendo uma criança, uma priminha minha, pequena, eu aprendo pra caramba com ela. Porteiro do teu prédio. Saca? Tipo, um papo meio aleatório na rua, às vezes pode trazer um super aprendizado. Total. Você pode ser guru de alguém porque você falou uma coisa que a pessoa precisava ouvir naquele dia, sabe? Exato. Acho que é dar menos valor a isso. Mas tem aquele documentário na Netflix que fala como ser um dono de uma seita, como é que é? Um líder de uma seita. Gente, assistam. Se vocês gostaram desse tema, querem se aprofundar. Gente, olha, líder, tá? O guru, essas coisas, eu desconfio muito. Desconfio. Sempre bom. Eu desconfio muito, muito, muito. Qual?